Ela dança com um milionário em cadeira de rodas, sem saber quem ele é. Um amor que transforma vidas, mas será testado por medos e inseguranças. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O salão de beleza Elegance fervilhava com o movimento matinal. Entre o som dos secadores e o aroma de produtos de luxo, Alice Silva ajustava delicadamente as unhas de uma cliente, concentrada em cada detalhe. Aos 28 anos, ela havia encontrado sua vocação nas mãos hábeis, que transformavam unhas simples em pequenas obras de arte. Alice, querida, você tem mãos de fada, elogiou a cliente, admirando o trabalho finalizado. Alice sorriu com genuína satisfação. Por mais simples que fosse sua vida, ela amava o que fazia. O salão era um mundo à parte. Localizado no bairro mais nobre da cidade, recebia mulheres de posses que chegavam em carros importados e falavam de viagens internacionais, como quem comenta o tempo. Alice observava tudo com curiosidade discreta, sem inveja, apenas fascinada pela diferença entre mundos. Alice! A voz animada de Beatriz ecoou pelo salão. Sua antiga colega de escola se aproximava com um sorriso radiante, usando um vestido que custava mais que o salário mensal de Alice. Bia! Que surpresa! Alice se levantou, genuinamente feliz. Haviam se perdido de vista após a formatura, quando Beatriz se mudou para estudar administração em uma universidade particular. Estava passando aqui perto e vi o salão. Não acreditei quando me disseram que você trabalhava aqui. Beatriz abraçou a amiga. Como você está? Casou? Filhos? Estou bem. Solteira ainda, focada no trabalho. E você? Ouvi dizer que se deu muito bem na vida. Beatriz corou levemente. Conheci o Roberto há 2 anos. Ele tem uma empresa de importação e, bem, nos apaixonamos. Vamos nos casar. Que maravilha! Parabéns! A alegria de Alice era sincera. Na verdade, vim aqui por um motivo especial. Beatriz pegou um envelope dourado de sua bolsa Prada. Quero que você venha ao meu casamento. Sei que faz tempo que não nos falamos, mas você sempre foi especial para mim, Alice. Alice segurou o convite, sentindo o papel caro entre os dedos. O peso do envelope já indicava que seria algo grandioso. Bia, eu não sei. Será um evento muito chique, né? Não sei se tenho roupa adequada para... Nonsense! Você é linda e elegante. Vai ser no próximo sábado no Copacabana Palace. Por favor, diga que vai. Alice olhou o convite novamente. Copacabana Palace. Ela nunca havia estado em um lugar assim. Claro que vou. Obrigada por pensar em mim. Após Beatriz partir, Alice guardou o convite na bolsa, o coração dividido entre a alegria e a ansiedade. Do outro lado da cidade, na cobertura de um edifício moderno com vista para a Bahia, Miguel Andrade deslizava sua cadeira de rodas pelo amplo living. A manhã entrava pelas janelas panorâmicas, iluminando o ambiente sofisticado, mas frio. Aos 32 anos, Miguel comandava um império empresarial herdado do pai, multiplicado por sua própria visão de negócios. A cadeira de rodas não havia diminuído sua capacidade intelectual, mas transformara drasticamente sua vida social. A fisioterapeuta Carla finalizava a sessão diária. Está progredindo bem, Miguel. Os exercícios estão fortalecendo a musculatura. Obrigado, Carla. Mesma hora amanhã? Claro. E lembre-se, sair de casa faz parte da recuperação também. Miguel apenas acenou, evitando o assunto. Após o acidente de carro há 2 anos, ele havia se tornado um recluso voluntário. A empresa funcionava perfeitamente com suas videoconferências e reuniões virtuais. O telefone tocou. Miguel viu o nome de Daniel na tela e hesitou antes de atender. E aí, irmão, como você está? Daniel Santos era seu único amigo verdadeiro desde a faculdade. O único que não havia mudado o tratamento após o acidente. Bem, Daniel, trabalhando. Sempre trabalhando. Olha, estou ligando para um convite especial. Lembra da Beatriz, aquela garota que namorei na faculdade? A de administração? Claro. Pois é, ela vai se casar e me convidou. Quero que você seja meu acompanhante.
Vai ser no Copacabana Palace próximo sábado. Miguel ficou em silêncio. Eventos sociais eram seu pesadelo desde o acidente. Daniel, você sabe que eu não... Nada de desculpas. Você precisa sair dessa cobertura. 2 anos é tempo demais, cara. Além disso, vou sozinho se você não for. E você sabe como eu fico desajeitado em casamentos. Miguel sorriu pela primeira vez no dia. Daniel sempre conseguia arrancar pelo menos um sorriso dele. É importante para você? Muito. E sei que seria bom para você também. Miguel olhou pela janela, vendo a cidade movimentada lá embaixo. 2 pessoas diferentes, 2 mundos distintos, sem saber que seus destinos se cruzariam em breve. Está bem, vou com você. Sério? Cara, isso é ótimo. Vai ver como vai ser bom sair um pouco. Após desligar, Miguel ficou em silêncio, já arrependido da decisão. Mas uma promessa era uma promessa, especialmente para o único amigo que havia permanecido ao seu lado. Alice, do outro lado da cidade, também olhava pela janela de seu pequeno apartamento. O convite ainda nas mãos, imaginando como seria pisar em um mundo tão diferente do seu. 2 corações solitários, sem saber que o destino havia começado a tecer os fios que os uniriam para sempre. A semana passou voando para Alice, que alternava entre a empolgação e o nervosismo. Durante os intervalos no salão, folheava revistas de moda tentando entender o que seria apropriado para um casamento no Copacabana Palace. "Menina, você está mais ansiosa que noiva", brincou Mariana, sua colega de trabalho, enquanto organizava os esmaltes. "É só um casamento." "Só um casamento?" Alice mostrou uma foto do hotel na revista. "Mariana, olha esse lugar. Eu nunca estive em um ambiente assim. E se eu fizer algo errado? E se minha roupa não for adequada?" "Alice, você é uma pessoa maravilhosa. Qualquer lugar fica melhor com sua presença." Mariana abraçou a amiga. "Que roupa você vai usar?" Alice suspirou. "Tenho aquele vestido azul claro floral que comprei para a formatura da minha prima. É o mais elegante que tenho." "Aquele é lindo. Vai ficar perfeita." Mas Alice não estava convencida. Naquela noite, experimentou o vestido pela 10ª vez na frente do espelho. Era bonito, sim, mas simples demais para o que imaginava ser o padrão daquele evento. Na cobertura, Miguel enfrentava seus próprios dilemas. Não eram sobre roupas. Seu closet estava repleto de ternos sob medida, mas sobre como enfrentar os olhares, os sussurros, a piedade disfarçada de polidez. "Senhor Miguel, já separei o terno azul marinho que o senhor pediu", informou Joaquim, seu fiel mordomo de 60 anos que trabalhava para a família há décadas. "Obrigado, Joaquim. E sobre o carro?" "Já providenciei o modelo adaptado. O motorista Carlos estará aqui às 19 horas. Miguel assentiu, mas sua expressão permanecia tensa. Joaquim, que o conhecia desde criança, percebeu a hesitação. "Se me permite, senhor Miguel, o senhor fez a escolha certa. 2 anos é muito tempo longe dos amigos." "Você acha? Às vezes penso que é mais fácil para todos se eu simplesmente..." "Não diga isso." Joaquim interrompeu com gentileza, mas firmeza. "O senhor continua sendo o mesmo homem brilhante de sempre. A cadeira não mudou quem o senhor é por dentro." Miguel sorriu tristemente. "Nem sempre as pessoas veem assim, Joaquim. Então essas pessoas não merecem conhecer o verdadeiro Miguel Andrade." Na quinta-feira, Alice decidiu fazer algo que nunca havia feito. Entrou em uma loja de departamentos cara para comprar sapatos que combinassem com seu vestido. O preço a assustou, mas ela se convenceu de que era um investimento. "Posso ajudá-la?" perguntou a vendedora, avaliando Alice de cima a baixo, com um olhar que não passou despercebido. "Estou procurando um sapato para usar com um vestido azul claro. É para um casamento." A vendedora mostrou algumas opções caras, com tom de quem duvidava que Alice pudesse pagar. Alice escolheu o mais simples e, mesmo assim, gastou o equivalente a 3 dias de trabalho. Ao sair da loja, carregando a sacola pequena que custara tão caro, Alice questionou-se se realmente deveria ir ao casamento. Talvez não. Fosse seu lugar. Miguel passava pelo mesmo dilema, mas por motivos diferentes. Na sexta-feira, Daniel ligou para confirmar os detalhes. "Cara, estou ansioso. Vai ser incrível ter você lá.
Faz quanto tempo que não saímos juntos? 2 anos e 3 meses, Miguel respondeu sem hesitar. Era muito tempo mesmo, mas vai ser como nos velhos tempos. Miguel sabia que não seria. Nada seria como nos velhos tempos, mas por Daniel, ele tentaria. Daniel, só quero que você saiba que se eu me sentir desconfortável... Eu entendo, irmão, mas confie em mim, vai dar tudo certo. E quem sabe você não conhece alguém especial por lá. Miguel riu amargamente. Acho difícil. Nunca se sabe. O amor aparece quando menos esperamos. Após desligar, Miguel ficou observando as luzes da cidade se acendendo. Talvez Daniel tivesse razão sobre sair de casa, mas sobre o amor? Isso era um capítulo que Miguel considerava encerrado em sua vida. No sábado de manhã, Alice acordou cedo, apesar de o evento ser à noite. Passou o dia entre o salão de beleza, onde fez as unhas e o cabelo e casa, preparando-se minuciosamente. Você está linda, exclamou sua vizinha, Dona Isabel, quando Alice desceu para pegar o táxi. Parece uma princesa. Alice sorriu, sentindo-se um pouco mais confiante. O vestido azul claro com pequenas flores delicadas realçava seus olhos castanhos e o cabelo preso em um coque elegante completava o visual. Miguel, por sua vez, estava impecável em seu terno sob medida. Joaquim havia insistido em ajudá-lo com os últimos detalhes. O senhor está muito elegante, disse o mordomo com orgulho paternal. Obrigado. Acho que estou pronto. Mais que pronto. Está perfeito. Daniel chegou pontualmente, radiante de alegria, por ter conseguido convencer o amigo a sair. Miguel, cara, você está ótimo. Vamos arrasar hoje. Enquanto o motorista adaptava a cadeira no veículo, Miguel respirou fundo. Em algumas horas, ele estaria em um ambiente social pela primeira vez em 2 anos. Alice, no táxi a caminho do Copacabana Palace, olhava as luzes da cidade e fazia a mesma coisa. Respirava fundo, preparando-se para entrar em um mundo completamente novo para ela. Nenhum dos dois imaginava que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. 2 corações prestes a se encontrar, cada um carregando suas próprias inseguranças e esperanças secretas. O destino havia marcado o encontro. Faltavam apenas algumas horas. O Copacabana Palace erguia-se majestoso diante de Alice como um palácio de contos de fadas. As luzes douradas da fachada refletiam no asfalto molhado da chuva que havia cessado há pouco, criando um tapete brilhante que levava até a entrada principal. Alice pagou o táxi com mãos trêmulas, observando os convidados que chegavam em carros luxuosos, com motoristas uniformizados, abrindo portas para mulheres deslumbrantes em vestidos de grife. Boa noite, senhora, cumprimentou o porteiro vestido em um uniforme impecável. Alice sorriu timidamente, entregando o convite que Beatriz havia lhe dado. Por um momento, temeu que houvesse algum engano, que seu nome não estivesse na lista. Alice Silva, muito bem. O salão principal fica no 2º andar. Os elevadores estão logo ali. O hall do hotel tirou seu fôlego. Mármores reluzentes, lustres de cristal, que pareciam cascatas de diamantes, e um teto ornamentado que contava histórias de tempos dourados. Alice sentiu-se pequena naquele ambiente grandioso, cada passo ecoando suavemente no piso polido. No elevador, observou seu reflexo no espelho. O vestido azul claro com flores delicadas, que em casa havia parecido apropriado, agora lhe parecia singelo demais. As outras mulheres no elevador usavam criações que Alice reconhecia das revistas de moda, tecidos que fluíam como água, joias que capturavam a luz como pequenos sóis. Primeiro casamento no Palace? Perguntou uma senhora elegante, notando o deslumbramento de Alice. Sim, Alice respondeu corando. Era impressionante. É mesmo, já vinha dezenas de eventos aqui. O salão principal é ainda mais bonito. Quando as portas se abriram no 2º andar, Alice foi recebida por um universo de elegância que superou todas as suas expectativas. O salão principal era um mar de mesas redondas, cobertas por toalhas de linho branco, cada uma decorada com arranjos florais que pareciam esculturas vivas. Rosas brancas, lírios e orquídeas
se entrelaçavam em composições que exalavam um perfume sutil e sofisticado. Os convidados já circulavam pelo ambiente, taças de champanhe nas mãos, conversas animadas, criando uma sinfonia de vozes cultas e risos cristalinos. Alice observou as mulheres, vestidos longos que abraçavam curvas perfeitas, joias que contavam fortunas, maquiagem impecável aplicada por profissionais. Sentia-se como uma atriz amadora num palco repleto de estrelas. Alice! A voz alegre de Beatriz cortou suas divagações. A noiva se aproximava radiante, um vestido de renda francesa que flutuava ao redor de seu corpo como uma nuvem. Você veio! Estou tão feliz! Bia, você está deslumbrante! E este lugar? Alice gesticulou sem palavras. É demais, né? O Roberto fez questão de que fosse aqui. Queria que nosso dia fosse inesquecível. Beatriz segurou as mãos de Alice. Vem, quero te apresentar para algumas pessoas. Alice foi conduzida através do salão, sendo apresentada a um desfile de rostos sorridentes e nomes que ela esquecia segundos depois de ouvir. Empresários, médicos, advogados, arquitetos. Todos pareciam viver em uma realidade paralela, onde viagens para a Europa eram comentadas como quem fala do tempo, e marcas caras eram mencionadas naturalmente nas conversas. Alice trabalha em um salão de beleza, apresentava Beatriz. Ela tem mãos mágicas. Os sorrisos eram educados, mas Alice percebia o distanciamento. Não era desprezo, mas uma diferença de mundos tão evidente que criava uma barreira invisível. As conversas se voltavam rapidamente para assuntos que Alice não conhecia: investimentos, propriedades em Miami, os filhos estudando em colégios suíços. Do outro lado do salão, Miguel chegava em sua cadeira de rodas acompanhado por Daniel, que não conseguia conter a empolgação. Cara, que festa incrível! A Beatriz realmente caprichou, comentou Daniel, ajustando a gravata. E você está ótimo, Miguel. Esqueceu como é bom sair de casa? Miguel observava o ambiente com olhos experientes. Conhecia aquele tipo de evento. Havia participado de centenas antes do acidente. Sabia exatamente o que esperar. Os olhares curiosos, os sussurros disfarçados, as pessoas que se aproximariam apenas quando descobrissem quem ele era. E não demorou muito para começar. Miguel Andrade? Uma voz feminina soou atrás dele. Era Patrícia Monteiro, esposa de um empresário do ramo têxtil. Nossa, faz tanto tempo, como você está? O tom era o mesmo de sempre. Aquela simpatia exagerada que as pessoas usam quando não sabem como reagir à deficiência. Miguel sorriu educadamente. Bem, Patrícia, você está ótima. Obrigada. Soube que você continua tocando os negócios. Que admirável. É uma inspiração para todos nós. Miguel assentiu, habituado àquele tipo de comentário. Inspiração. Como se sua existência fosse um exemplo motivacional para outros. Daniel percebeu o desconforto do amigo e interveio. Vamos buscar uma bebida, Miguel? Enquanto se dirigiam ao bar, Miguel notou os olhares. Alguns curiosos, outros piedosos. Havia também aqueles que simplesmente desviavam o olhar, como se a deficiência fosse contagiosa. Mas o que mais o incomodava eram os sussurros. É o Miguel Andrade, ouvia uma voz. Aquele do acidente terrível. Coitado, tão jovem, sussurrava outra. Pelo menos ele tem dinheiro. Imagina se fosse pobre. Miguel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Era exatamente por isso que evitava eventos sociais. Não pela cadeira de rodas em si, mas pela forma como as pessoas reagiam a ela. 2 taças de champanhe, pediu Daniel ao barman. Miguel, não liga para esses comentários, você sabe como as pessoas são. Eu sei, é só que, às vezes é cansativo ser sempre o coitadinho ou o exemplo de superação. Eu só queria ser normal. Daniel colocou a mão no ombro do amigo. Você é normal. São as outras pessoas que são esquisitas. Alice, enquanto isso, havia encontrado refúgio próximo às janelas que davam para a praia. A vista do mar à noite era hipnotizante, as ondas se quebrando suavemente na areia sob a luz da lua. Ela segurava uma taça de champanhe, a primeira de sua vida, tentando se acalmar.
O sabor era diferente do que esperava, com borbulhas que faziam cócegas no nariz e um gosto seco que aos poucos se tornava agradável. Alice decidiu que precisava relaxar, aproveitar aquela oportunidade única de estar em um lugar tão especial. Primeira vez bebendo champanhe? Perguntou uma voz masculina jovem. Alice se virou e viu um rapaz bem vestido, com um sorriso que tentava ser charmoso. É assim tão óbvio? Alice riu, um pouco envergonhada. Um pouco. Você está segurando a taça como se fosse quebrar. Ele estendeu a mão. Sou Ricardo, primo do noivo. Alice, amiga da noiva. Que bom conhecê-la. Está gostando da festa? Alice assentiu, mas antes que pudesse responder, duas mulheres elegantes se aproximaram da janela, conversando em tom baixo, mas não baixo o suficiente. Você viu aquele homem na cadeira de rodas? Comentou uma delas, uma mulher de meia idade com um colar de pérolas impressionante. Vi sim. Que situação trágica, respondeu a outra, ajustando a estola de pele sobre os ombros. Dizem que era muito ativo antes do acidente. Praticava esportes, viajava pelo mundo. Imagina a família. Deve ser um fardo enorme cuidar de alguém assim. Pelo menos ele tem condições financeiras. Ouvi dizer que é milionário. Os Andrade sempre foram uma família muito rica. Alice sentiu um nó no estômago. Sem conhecer o homem de quem falavam, sentia-se indignada com a crueldade daqueles comentários. Ricardo continuava falando, mas ela não conseguia mais prestar atenção. Seu olhar percorreu o salão até encontrar um homem em cadeira de rodas próximo ao bar, conversando com outro rapaz. Mesmo à distância, Alice pôde ver a elegância natural daquele homem. Cabelos castanhos bem cortados, terno impecável, postura ereta. Havia algo em sua expressão que a tocou profundamente, uma tristeza sutil, quase imperceptível, mas que Alice reconheceu porque também a carregava às vezes. Então, o que acha? Ricardo estava perguntando algo que ela não havia escutado. Desculpe, me distrai por um momento, Alice respondeu, ainda observando o homem da cadeira de rodas. As duas mulheres continuavam seus comentários maldosos e Alice sentia a indignação crescer dentro de si. Pediu licença a Ricardo e se dirigiu ao bar, pegando outra taça de champanhe. O álcool estava começando a fazer efeito, deixando-a mais corajosa do que o normal. Ela observou o homem na cadeira de rodas. Miguel, havia escutado uma das mulheres chamar. Ele parecia isolado mesmo estando acompanhado, como se houvesse uma barreira invisível ao seu redor. Alice conhecia aquela sensação. Era exatamente assim que se sentia naquela festa, presente, mas não pertencendo. A música começou a tocar e os primeiros casais se dirigiram à pista de dança. Alice observou a cena, tomando pequenos goles do champanhe, quando uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia louca, impulsiva, completamente fora de seu caráter habitual. Mas às vezes, pensou ela, precisamos fazer coisas loucas para que algo mude. O champanhe deu-lhe a coragem que normalmente não tinha. Alice respirou fundo, ajeitou o vestido e começou a caminhar em direção ao homem na cadeira de rodas, sem fazer ideia de que estava prestes a mudar duas vidas para sempre. Alice parou a meio caminho, o coração batendo acelerado. O que estava fazendo? Ela, que sempre evitava chamar atenção, estava prestes a se aproximar de um completo desconhecido em um ambiente onde já se sentia deslocada. O champanhe havia criado uma coragem artificial. Mas e se ele a rejeitasse? E se ela passasse vergonha na frente de todos aqueles olhares julgadores? Respirou fundo novamente, lembrando-se dos comentários cruéis das duas mulheres. Não, ela não podia simplesmente ignorar. Aquele homem merecia melhor do que ser objeto de pena ou curiosidade mórbida. Merecia ser visto como pessoa, não como uma tragédia. Miguel estava ao lado de Daniel, observando os casais na pista de dança com uma expressão melancólica. Ele se lembrava de quando dançar era uma das suas atividades favoritas. Havia sido um excelente dançarino, sempre o primeiro a chamar as garotas para a pista nas festas da faculdade. Agora, aquela parte de sua vida parecia um filme antigo, de outra pessoa. A música está boa, comentou Daniel tentando manter a conversa leve. Lembra daquelas festas na faculdade? Você arrasava na pista. Miguel sorriu tristemente.
Outros tempos, Daniel. Outros tempos. Cara, você ainda pode... Daniel começou, mas foi interrompido por uma voz feminina suave. Com licença. Ambos se viraram. Uma jovem mulher estava diante deles, segurando uma taça de champanhe com mãos ligeiramente trêmulas. Ela era bonita de uma forma natural, sem a maquiagem pesada e os acessórios ostentosos das outras convidadas. Seu vestido azul claro com flores delicadas contrastava com a sofisticação exagerada do ambiente, mas de uma forma que a tornava mais autêntica, mais real. "Olá", disse Miguel, surpreso. Era raro alguém se aproximar dele por iniciativa própria em eventos sociais. Alice olhou diretamente nos olhos dele. Eram olhos verdes, profundos, que carregavam inteligência e uma tristeza que ela reconheceu imediatamente. Por um momento perdeu a coragem, mas então se lembrou dos comentários maldosos que havia escutado. Eu queria saber se você gostaria de dançar comigo." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Daniel arregalou os olhos, completamente surpreso. Miguel ficou boquiaberto, certeza de que havia escutado errado. "Desculpe?", perguntou Miguel, ainda processando o convite. "Se você gostaria de dançar comigo", Alice repetiu, mais firme agora, apesar das borboletas no estômago. "Eu sei que pode parecer estranho, mas..." "Como?", Miguel gesticulou para a cadeira de rodas, sua voz carregada de surpresa e uma pitada de amargura. "Eu não posso dançar. Estou numa cadeira de rodas." Alice sentiu o coração apertar com a dor evidente na voz dele. Era exatamente isso que ela queria combater. A ideia de que ele estava limitado, quebrado, incompleto. "Eu sei", disse ela suavemente, dando um passo à frente. "Mas isso não significa que não possamos dançar." Antes que Miguel pudesse protestar novamente, Alice colocou sua taça em uma mesa próxima e com delicadeza se sentou no colo dele. O movimento foi natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Miguel ficou tenso por um instante, completamente pego de surpresa. "O que você está fazendo?", sussurrou ele, consciente dos olhares que começavam a se voltar para eles. "Dançando", Alice respondeu simplesmente, colocando um braço ao redor do pescoço dele e segurando uma de suas mãos com a outra. "Você pode mover a cadeira, não pode?" Miguel olhou nos olhos dela, procurando por sinais de pena ou condescendência, mas encontrou apenas determinação genuína e algo que não conseguiu identificar imediatamente: carinho, respeito.